Jesus já ressuscitou e está aqui em espírito e em verdade. Não só no céu, não só em nosso coração, mas no mundo inteiro. Glória ao seu santo e bendito nome. Jesus, Jesus, Jesus. Deixe tomar os vossos assentos, por favor. Glória a Deus. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós hoje vamos falar exatamente acerca da Páscoa. O título que nós arranjamos para isso que vamos dizer é as duas Páscoas. À partida, diga comigo, as duas Páscoas. Só mais uma vez, as duas Páscoas. Bom, hoje normalmente é uma pregação, hoje não é nem pregação e nem estudo bíblico. É uma apresentação das Páscoas. Senhor Deus, muito obrigado por tua presença demonstrada maravilhosamente, Senhor. A ti damos toda a honra e toda a glória. Agora, Senhor, estamos com a tua santa e poderosa palavra, que ela seja ungida por ti, Senhor, e encontre guarida em cada coração que aqui está, e não só, Senhor, aqueles nossos queridos que não podem estar aqui, e até mesmo, Senhor, tu és tão grande, dá a tua graça abundante àquele que quiser abrir o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Está escrito em 1 de João, capítulo 4, verso 16, que Deus é amor. Diga comigo, Deus... muito bom. E o propósito desta mensagem é mostrar e avaliar o enorme, grandíssimo amor de Deus para com a humanidade. O grande amor de Deus para com a humanidade. Eu não venho falar do amor, note, mas sim como Deus trabalha. Como isso é para toda a gente e mais alguém, por favor, os irmãos vão dizer para gozar disso. Como Deus trabalha, diga, como Deus trabalha. Enquanto eu vou falando o que tenho para falar, eu vou ler para os irmãos o que eu escrevi, o que o Senhor me ajudou a escrever. Os irmãos vão apreciando como é que Deus trabalhou no passado, como trabalha agora, que é para os irmãos não ficarem assustados, como eu às vezes fico, quando acontece alguma coisa na nossa vida que nós não estávamos contando com essa coisa, nem que seja um pneu vazio. Deus tem plano para o seu filho, para o Filho de Deus. Confia no Senhor, amado irmão. Não vou falar do amor, como disse, mas sim como Deus trabalha, porque o que Deus faz, faz por amor. Lemos em Gênesis, capítulo 46, que a família de Israel, Jacob, Israel significa aquele que lutou com Deus e venceu, é o que significa Israel. Hoje em dia, há um dilema, porque chamam Israel ao povo de Israel e chamam Israel ao território. O território nunca foi chamado de Israel, senão desde 1948, quando renasceu a nação, etc. Mas então, vamos continuar. Lemos no capítulo 46 que a família de Israel, de 70 pessoas, recebeu um convite do seu filho José para ir viver para o Egito. E, sabendo Deus de tudo, vou dizer mais uma vez, e, sabendo Deus de tudo, Deus sabe de tudo, meus irmãos. Tudo que se passa na minha vida, no íntimo do meu ser, Deus sabe. Deus sabe tudo acerca de ti. O teu gosto, o que tu gostavas, o que tu não gostas, etc. O que tu sofres, seja o que for. Deus sabe tudo. E Deus, sabendo de tudo, Deus falou a Israel, Jacob, em visões e aprovou essa migração. Migração quer dizer ir para outro país.
Os irmãos estão seguindo, não estão? E lá foram eles, essa família de 70 pessoas, e habitaram na terra de Gozan, uma das melhores regiões do Egito antigo. Mas espera, eu não resisto ao que eu tenho que dizer, e sabendo Deus de tudo. Para os irmãos que têm uma ideia do que é a Bíblia, que conhecem um pouco da Bíblia, os irmãos vão perceber que, numa certa ocasião, Jacob, Israel, chamou o seu filho José e disse-lhe: vá ver teus irmãos. O que é que eles estão fazendo com os rebanhos? Está em tudo bem? E ele foi. Palavra, passo após passo, os irmãos venderam a José para o Egito. Quando Jacob, quando Jacob chamou José, eu não sei onde é que ele estava, disse: José, anda aqui, vai ver teus irmãos. Quando Jacob chamou José, já o plano da Páscoa estava em ação. José foi ver os irmãos venderam a José, José foi vendido aos seus primos ismaelitas, foi para o Egito. Eu tenho com o dedo aqui porque eu não ia falar nisso, eu tenho tanta coisa para falar, o nosso culto vai levar 2 horas, mas não interessa. José foi para o Egito, esteve em casa de um certo capitão da guarda, esteve na cadeia, o rei teve uma visão que ele viu 7 vacas gordas, 7 magras, enfim, foi um caso sério. Chamaram José para decifrar aquele sonho. José lhe encarregou tudo. José, vendido para o Egito, fica em segundo lugar do reino do Egito. Em segundo lugar. Ninguém fazia nada que não falasse com José. Os irmãos veem como é que Deus trabalha. Esse é o ponto, guarda isso. Está escrito em Isaías 55:9. Fala assim Deus pela boca do profeta: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós gostamos muito de avaliar tudo o que acontece pela nossa bitola, pelo nosso aparelho de medir. A gente sempre vê as coisas que Deus faz, mas é com aquilo que nós temos, com a capacidade que nós temos. Mas o Senhor está-nos avisando a todos de que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que nós. Os seus caminhos são muito diferentes dos nossos. Deixa Deus trabalhar na tua vida quando for necessário trabalhar. Não fiques julgando: meu avô não fez assim, minha avó não fez assim, não se faz, não é assim. Deus é que sabe. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E nós devemos seguir o Senhor, não é no nosso caminho. Devemos seguir o Senhor. Já está dizendo tudo. Jesus vai andando, Deus vai andando, uma forma de expor o que estou falando. Vai andando e nós o seguimos, vamos atrás dele. É muito diferente do nosso caminho. Vamos encontrar... Isso não se faz, não é assim. Isso não se diz, não é assim. Nós estamos no caminho de Deus. O Deus é que é o chefe. Ele é que sabe onde é o norte, ele é que sabe onde é o sul. Nós só seguimos e devemos seguir com alegria. Muito bem. Creio que fica explicado aqui com essas palavras. Deus faz o que faz porque sabe o que está fazendo. Digo isto a respeito do que está a seguir, isto é, do que eu vou falar agora. Isso foi só uma introdução para levar as tais 2 horas. Amados irmãos, creia no Senhor. Vamos crer mais e mais no Senhor. Vamos pedir mais e mais para nós seguirmos o Senhor passo a passo. Eu não estou dizendo, eu não estou acusando de ninguém que não está seguindo o Senhor. Vamos chegar mais perto do Senhor. Em um rancho grande, nem todos estão no mesmo lugar. Uma vez eu disse aos irmãos e vou repetir: o que eu queria era ser pintor de uma tela. Eu pintava uma tela do tamanho dessa igreja, com Jesus na frente e os seguidores de Jesus atrás. Isso é a minha imaginação. Eu gostava de fazer isso. Eu sei fazer algumas coisas, mas eu não sei pintar. Então,
Jesus vai à frente e os seguidores de Jesus vão atrás de Jesus. Uns vão bem chegadinhos, às vezes alguns encostam o ombro ao Senhor Jesus e tal. E agora tem que deu uma topada lá atrás, ele ficou ruim, que topada, ele disse, não vê mais, fica atrás batendo o pé, não vê mais, ele não vê mais ali, ele não vê fazer mais isso, ele não vê seguir, afinal qual é a diferença que vais seguir a Jesus? E fica mesmo atrás, e punha na sala, no quadro pintado, e punha isso. Alguns ao pé de Jesus, mais chegados a Jesus, alguns não podia ser mais chegados, era mesmo constante, e está agora 2 ou 3 lá atrás, botou o pé no chão, porque aquele também é que foi, e aquela também é que foi, e aquele é que foi, e fiquei para trás. O que é que quer dizer com essa tela, com esse quadro? Vamos seguir a Jesus o mais pertinho possível. Porque aqueles que estão lá atrás, esgatanhando, dizendo tudo, quando eles abrem os olhos, eles não têm medo, se não via fugir para apanhar os outros. Os irmãos, aqueles que vão ficando atrás, eles depois não têm medo, se não fugir para apanhar o rebanho. Vamos viver perto de Jesus, amados irmãos. Vamos continuar. Então, toda essa informação, com essa informação vamos agora falar acerca de o que é a Páscoa e as 2 Páscoas. A primeira Páscoa foi nascida no Egito. A segunda Páscoa foi nascida em Jerusalém. Ou melhor, como está escrito em Hebreus, fora das muralhas. Jesus morreu fora das muralhas de Deus. Ou das portas, conforme a versão bíblica. Não morrer dentro da cidade, morrer fora. Isso tem muito para falar acerca disso, mas não vamos falar agora. Agora, a primeira Páscoa aconteceu para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Primeira Páscoa que aconteceu há 3.000 e tal anos. E fiz as contas, mas eu já não tenho aqui as contas. Há muito tempo. No tempo de Moisés. A primeira Páscoa aconteceu para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Para ir para a terra da promessa. Terra de Canaã. Terra que mana leite e mel. Mas fique esclarecido que só mana, brota da terra, leite e mel, só quando o povo de Israel está lá. Os anos, centenas de anos, talvez milhares de anos, o povo teve lá, não desse não sirvas e folhas de babosa, espinhos na terra, que é o que deu lá. Eu vi com o meu, mas eu não tenho tempo para descrever isso. Então, a terra mana leite e mel, mas é quando o povo de Israel estava lá. Naquele tempo, agora o povo de Israel, desde 1900, século passado, está voltando. A primeira Páscoa aconteceu para libertar o povo de Israel da escravidão. A segunda Páscoa aconteceu para Jesus libertar, tirar a sua igreja deste mundo para Canaã celestial. Não costumam cantar, caminhando eu vou para Canaã. É isso aqui. Jesus, a segunda Páscoa, aconteceu para que Jesus levar a sua igreja para o céu. Fez a ressurreição. Porque Páscoa também significa ressurreição. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus ressuscitou no dia da Páscoa dos israelitas, da Páscoa dos judeus. Jesus ressuscitou naquela Páscoa. Os irmãos querem levantar a mão e dar glória a Deus. Glória a Deus, porque Jesus ressuscitou e está vivo no céu, está vivo nos nossos corações. Jesus ressuscitou para edificar, é Jesus que está edificando a sua igreja, para edificar a sua igreja. E as portas do inferno não vão
não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Primeira Páscoa no Egito fala da morte dos primogênitos do Egito, não do povo de Deus, como castigo de Deus, porque o rei Faraó não queria dar liberdade ao povo de Israel, que estava escravizando, que o povo de Israel estava escravizado por Faraó. Quem é Faraó? Os faraós era um grupo de uma família que o reino passava de filho para filho, para filho, para filho. Eu não posso contar a história toda, mas era uma família que eles se tinham como deuses. Por isso, Faraó lutou muito a tudo que Moisés disse da parte de Deus, porque ele pensava que era rei, que era também Deus. Deuses, como os irmãos sabem, deuses que não são deuses, esse nome não avisa existir, senão só para o Deus verdadeiro, mas também chama para Deus o mesmo nome para deuses falsos. Isso era os faraós, era essa família, o rei ia de pai para filho. Agora, depressa, a razão porque ele estava escravizando o povo de Israel, porque o povo de Israel teve lá cerca de 400 anos. No princípio, eles conheceram José e tudo mais, e eram amigos do povo de Israel, mas por fim, Israel estava ficando já com muita gente, cerca de 2 milhões de pessoas. Por fim, eles já não estavam contentes e não só isso, não se lembravam bem do princípio que aconteceu 400 anos atrás, quando o povo foi resgatado de lá. Eu logo disse aos irmãos que isso não era uma pregação. O que eu queria falar muito disso, mas eu estou falando um pouco sobre cada coisa por causa das Páscoas. Há 2 Páscoas. A Páscoa do povo de Israel, que é uma, e há a nossa Páscoa, que é Cristo, porque está escrito em 1 Coríntios, Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos continuando. A Páscoa significa passagem por cima. Assim como a Páscoa, isso vem de 2 ou 3 línguas, vem arrastado de outras línguas, e todas elas têm um P e um A. Passe, outra é passe, outras leva 2 Hs, outra não leva isso, mas isso que nós estamos falando, essa passagem, a Páscoa significa passagem. Foi quando o anjo passou por cima do povo de Israel. A gente vai chegar lá. Muito bem. E essa passagem é de onde deriva, na língua inglesa, o Passover. Passover? Chamam de Passover, passar over por cima. Nunca confunda isso com overpass. Overpass é outra coisa. Passover. Mas então, refere-se ao anjo destruidor que passou por cima do Egito e matou todos os primogênitos do povo de Faraó. Faraó chegou a pensar que ia brincar com Deus. Vou dizer mais uma vez, os irmãos lá atrás não vi. Faraó chegou a pensar que ia brincar com Deus. Sirva-nos isto de lição, amados. Ninguém brinca com Deus. Vamos continuar. Mas o mais importante está chegando. Prestem atenção. E vejam como Deus trabalha. Digo isto porque em nossas vidas é o mesmo, é igual. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Eis aqui está. Fica nessa posição que estás. Obrigado, irmão. Com atenção, fica assim. Quando o Senhor, nosso Deus, dê a ordem a Moisés para avisar o povo acerca da sua preparação para sair do Egito, creio que está percebido. O Senhor disse que cada família
preparasse o cordeiro assado e que comessem tudo, não sobrasse nada daquele cordeiro. E se por acaso sobrasse, queimassem tudo. Este cordeiro aqui está muito melindroso. Este cordeiro aqui é digno de respeito. Este cordeiro aqui está apontando para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tem mais uma coisa. O Senhor desse a ordens também. Aqui, com um pouco do sangue do cordeiro que foi assado, fosse aplicado nas ombreiras e na verga da porta. Olha para uma porta e vê, tira a porta e fica só as ombreiras, a verga a parte de cima e as ombreiras aos lados. Fica dito e estabelecido que cada um usasse um pouco daquele sangue do cordeiro que foi assado e pintasse, aplicasse assim nas ombreiras de sangue. Porque quando viesse o anjo destruidor, ele ia, até não diz, também diz, está escrito em duas partes, também diz, quando Deus passasse, olhava e via que as casas que tivessem o sangue do cordeiro lá, o anjo destruidor não destruía, não morria ninguém. Mas em todas as outras casas, incluindo o palácio do faraó, tudo o primogênito, não só de pessoas, mas de animais, tudo o primogênito foi morto. Isso porque o faraó estava teimoso e de maneira nenhuma teve várias escolhas que Deus lhe deu para deixar o povo sair, mas de maneira nenhuma ele deixou sair, de maneira que Deus foi até chegar a esse ponto que matou todos os primogênitos. Isso fala do juízo final, mas agora vamos falar só disso aqui. Todos os primogênitos que morreram dele, menos os que estavam na casa que tinha o sinal do sangue. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a porta da nossa vida fica com a marca do sangue de Cristo Jesus em nós. Quando o diabo vem, quando o tentador vem, quando vem o juízo, quando nós vamos ao encontro e vamos para o Senhor, quando for o arrebatamento do Senhor, o Senhor sabe quem são os seus, porque tem a porta do coração marcada pelo sangue de Jesus. Veja como Deus trabalha. Já lá no Egito, já o sangue de Jesus estava em ação. Eu não sei explicar isso. Eu falo isso e por dentro eu tenho dizer assim, mas por que será o sangue? Mas foi preciso derramar o sangue. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos. Eu falei há momentos, nós não medimos as coisas espirituais com aquilo que nós somos e temos. Nós medimos o que é espiritual pelo Espírito do Senhor. Quem gosta, gosta, e quem não gosta, tivesse gostado. As coisas são assim. O perigo todo está em ter o sinal do sangue de Jesus em seu coração. O sinal é esse, amados irmãos. Para que tudo isso, para que quando o anjo destruidor passasse por cima e visse a porta da casa dos israelitas marcadas com o sangue do cordeiro, passava sem destruir. Nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos protegidos por Deus. Amados irmãos, o Senhor nos dá a bênção de nós hoje estamos ouvindo e participando de um culto maravilhoso. Guarda no teu coração. Pensa na tua salvação. Pensa no teu caminho espiritual. Pensa no que estás fazendo.
Pensa no que estás dizendo acerca da tua salvação. As igrejas continuam a ficarem vazias e a serem demolidas ou esbolhadas. Eu vi falar ainda ontem que mais 2 igrejas estão prontas para serem esbolhadas ou demolidas. Eu não sou igrejeiro, eu não edifico igrejas. Eu estou só falando que quem está ouvindo a nossa voz, pense bem no caminho que está andando. Pense bem na sua posição diante de Deus. Diga posição espiritual. Eu não estou falando só para os irmãos que estão aqui, eu estou falando para todos que ouvem a nossa voz. Um dia desses alguém me telefonou a dizer que o nosso programa não tinha chegado assim, a um lugar que fica a 2 milhas de distância daqui. A nossa voz está sendo usada, tudo isso que está acontecendo, estão vendo isso a algum lugar. Os irmãos estão ouvindo falar acerca disso, os irmãos já têm essa experiência de tudo que isso que eu falei, os irmãos já passaram por isso, já deram seu coração a Jesus, etc. Os irmãos estão seguros. O que dói no nosso coração são aqueles que pensam que são salvos e não são salvos só por causa da religião. Por isso estamos falando nisso. Não interessa que esteja sendo chato ou aborrecido. O que interessa é que alguns aproveitam o aviso que vem da parte do Senhor. Vou dizer mais uma coisa. Não fiques à espera que venha um anjo para te dizer que Jesus salva, porque isso não vai acontecer. E está escrito de que um anjo não foi salvo por Jesus, foi criado para levar a Deus. Então o anjo não anuncia o Evangelho. Sabia disso? O anjo não anuncia o Evangelho. Tu ouves o Evangelho, o Evangelho é a palavra salvadora. Tu ouves o Evangelho daqueles que foram salvos pelo Evangelho. Se não sabias disso, ficas a saber de Deus por diante. Aproveitamos a oportunidade. Então, senhoras e senhores, todos os que me escutais, tenham vossos corações, vossas almas, marcadas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senão, ouçam a voz de Jesus nesta Páscoa. Filho meu, dá-me o teu coração. Eu vou dizer mais uma vez. Quem sabe se esse filho meu está aqui ouvindo a minha voz antes de passar na transmissão. Quem sabe que está aqui alguém? Filho meu, dá-me o teu coração. Eu venho ter contigo e eu vou cear contigo e te darei descanso. São essas palavras do Senhor Jesus escritas no livro do Apocalipse. Venha a Jesus. Deus te abençoe rico e poderosamente. E tu que já tens Jesus no teu coração, continua obedecendo-lhe e não sejas aquele que está lá atrás batendo o pezinho no chão, mas acompanha Jesus bem chegadinho aí. Vamos ficar de pé. O pastor Rafael já está correndo aqui e ele vai terminar a nossa reunião com oração, dando graças a Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oremos ao Senhor. De propósito, pastor, se algum irmão tem um assunto, uma enfermidade, algum problema, levanta a sua mãozinha diante de Deus. Deixa o mesmo poder que sempre teve e é poderoso para te ajudar. Pastor Rafael estará orando acerca disso. Pai eterno, graças te damos, Senhor amado, por esta manhã maravilhosa na tua presença. E agradecemos, Pai Santo, porque o Senhor continua sendo o nosso amado. O Senhor continua sendo aquele que ouve o nosso clamor e acode, Senhor, a cada um segundo a necessidade, Pai. Eu te peço em nome do teu Filho amado, Senhor amado, por essas mãos que foram levantadas ao trono da tua graça, para te pedir misericórdia, refrigério, vida nova em Cristo Jesus, Senhor amado. Eis-nos aqui na tua presença, Pai Santo. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Continua abençoando e libertando, Senhor, o teu povo, para que eles cheguem ao trono da tua graça, assim com mãos santas, sem ira e sem contenda, para contemplar a tua beleza e santidade. Nós te amamos, Pai Santo. Oh Deus amado, em nome do teu Filho, acorda, Senhor,
à tua serva, ao teu servo, que levantou a sua mão como um socorro, Senhor, porque está escrito na tua palavra e por isso nós confiamos que tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Pai Santo, somos eternamente agradecidos, Senhor. Também te queremos agradecer por esta manhã preciosa, que a tua presença está no nosso meio, que os teus anjos se acamparam ao nosso redor, Senhor amado, e que o teu povo vá sair para os seus lares, glorificando e exaltando o teu nome, Senhor amado, porque a tua festa foi manifestada nesta manhã. Pai Santo, continua abençoando toda a tua liderança, Senhor amado, continua abençoando, Senhor, o teu povo, e que possamos, cada um de nós, Senhor amado, levar essa mensagem de paz, de amor, Senhor amado, e que a tua Páscoa, Jesus amado, continue viva e eficaz nas nossas vidas, Senhor amado, porque agora sim nós vivemos a nossa Páscoa em ti, Jesus amado. Pai Santo, por tudo isso nós te agradecemos. Leva-nos ao nosso lar, dá-nos uma semana muito abençoada e tranquila, Senhor. Livra-nos de todos os perigos, Pai Santo, porque tudo isso nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados em Cristo, que a graça de Deus, o amor do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade, amados, em vossas vidas, em vossos familiares e em vossos lares. Em nome do Senhor Jesus, e os irmãos dizem amém. Um abraço, até à próxima, se Deus quiser.